Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre subespaços vetoriais, que são as subestruturas naturais dos espaços vetoriais e que serão usadas também para construir novos exemplos de espaços vetoriais. Então, vocês já devem ter visto no curso de álgebra linear o que são subespaços vetoriais, né? A ideia toda aqui é que ele é um subconjunto não vazio de um espaço vetorial V. Então, vou dizer que um subconjunto W de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial. Se, quando eu considero ele com as operações restritas, ele for um espaço vetorial por si só. Okay? Então, só fazer dois comentários aqui, né? A gente viu que um espaço vetorial é um conjunto munido de duas operações, por exemplo, tem a soma e a multiplicação por escalar, né? Que é uma função que aceita duas entradas e retorna um elemento de V, né? Nós podemos, dado que isso aqui é uma função, restringir as entradas a W cartesiano W. Tá? O problema é que quando eu faço somas de W com W, não necessariamente precisariam estar em Ws. Se isso daí estiver em W, quando eu considero essa restrição, isso aqui me dá um elemento de W. E a mesma coisa pela multiplicação por escalar, né? Quando eu considero K vezes W, isso aqui também está em W. Tá? Então, se esse conjunto W com essas duas operações, com as operações restritas, for fechado e satisfizer todos os axiomas de espaço vetorial, nós vamos chamar isso aqui, nós vamos dizer que W, nesse caso aqui, é um subespaço vetorial. A seguinte proposição pode ter sido vista por alguns de vocês como a própria definição de subespaço vetorial. E ela nos diz que basta verificar essas duas propriedades que eu escrevi aqui, ou seja, que o conjunto W é fechado em relação à operação de adição e à operação de multiplicação por escalar. Se ele for fechado em relação a essas duas operações, os outros, para ser espaço vetorial, tem que ter uma operação binária. Nesse caso, ela tem uma operação binária, mas deveria ainda satisfazer os 8 axiomas que a gente pediu, né? Os 8 axiomas são satisfeitos de maneira imediata. Tá? Eu vou deixar essa demonstração como exercício, mas eu só quero chamar a atenção de como essa demonstração sai, né? Por exemplo, comutatividade, né? A mais B igual a B mais A. Isso é verdadeiro para todo V. Então isso também vai ser verdadeiro para todo A e B pertencente a V. Então isso também vai ser verdadeiro para todo A e B pertencente a W. Tá? Então, com essa linha de argumentação que esses axiomas são satisfeitos em conjuntos maiores, você consegue provar que, na verdade, basta ser fechado em relação às operações. Tá? Como eu disse no início, né, uma das importâncias do conceito de subespaço é construir novos exemplos de espaços vetoriais. Tá? Então, por exemplo, no nosso vídeo anterior, nós vimos que K de x, né, o conjunto de todos os polinômios, é um espaço vetorial. Então, se a gente considerar o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá, é fácil de ver que isso daí é um subespaço vetorial. Na verdade, a demonstração é só isso aqui, né? Se eu somar polinômios de grau menor ou igual a n, ele me dá um polinômio de grau menor ou igual a n. Se eu multiplicar um polinômio de grau menor ou igual a n por um escalar, me dá um polinômio de grau menor ou igual a n. Ok? Então, isso daqui resolve a demonstração de que isso aqui é um subespaço vetorial. Nós vamos denotar esse subespaço vetorial por K subíndice n de x. Ok? Exemplos importantes de subespaços e de espaços vetoriais provêm da análise, né? Como, por exemplo, o espaço das funções contínuas, o espaço das funções k vezes diferenciáveis com derivadas contínuas e o espaço das funções integráveis por Riemann, são todos exemplos de subespaço das funções de AB em R. Okay? Outro exemplo importante, né? A gente tinha visto também que K infinito, que é o espaço das n entradas, né? Onde cada entrada pertence ao corpo com as operações termo a termo, é um espaço vetorial. Se a gente considerar o subconjunto dessas múltiplas entradas, onde você só tem, cada entrada só tem um número finito de termos não nulos,
Esse é um exemplo de um subespaço vetorial. Esse subespaço a gente vai usar ele com frequência, tá? E a gente vai também usar essa notação aqui, índice zero, para dizer apenas com um número finito de termos não nulos, tá? É uma notação que a gente vai usar padrão. Tá? Eu queria dar um exemplo um pouquinho mais aplicado para vocês, que são os códigos corretores de erros lineares, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui num contexto bem concreto, depois a gente vai poder generalizar esse exemplo um pouco mais lá na frente, tá? Então, vamos considerar o espaço Z2 elevado a n, né? Z2 elevado a n é o espaço de coordenadas, né? Então, Z2 elevado a n, né, é o conjunto de todas as ênuplas x1 até xn, com cada um desses xis aqui pertencentes a Z2, né? Lembrando que Z2 é o corpo com dois elementos, 0 e 1 só, né? Tá? Então nós podemos pensar um elemento de Z2 como sendo uma palavra de tamanho n formada pelos símbolos zeros e uns. Tá? Para essas palavras nós podemos definir o peso delas. O peso delas são o número de entradas delas que são diferentes de zero, são 1. Né? Então, só para dar um exemplo, essa palavra aqui, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui é uma palavra em Z2 elevado a 6, né? E ela tem peso 3 porque ela tem 3 entradas igual a 1. Tá? Uma coisa que é bastante fácil de provar é que o subespaço das palavras de peso par, o subconjunto das palavras de peso par é um subespaço vetorial. Tá? E esse subespaço pode ser usado, na verdade, esse daqui é muito simples, mas subespaços dessa forma podem ser usados para gerar correções de erro. De que maneira? Né? Imagina que você tem o seguinte, eu usei 0 e 1 porque essa linguagem binária é bem natural para quando você está fazendo coisas em computação. Então você transmite uma palavra binária de um lugar A para um lugar B, você tem duas pessoas transmitindo informações uma para a outra, né? Alice e Bob, ele manda uma informação para cá, só que ele está mandando um lugar muito ruidoso, essa mensagem sofre influência de ruído. Por exemplo, se você está usando o seu Wi-Fi, então você tem alguma interferência que pode mudar algum desses bits aí. Tá? E o que você quer fazer aqui é ter certeza de que o que você transmitiu é correto e tentar corrigir erros que apareçam. Né? Um dos jeitos de fazer isso de maneira econômica é transmitir do seguinte modo. Né? A gente pega um espaço vetorial grande e pega dentro dele um subespaço vetorial. E a gente só transmite informações que pertençam a esse subespaço aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente só transmite informações que pertencem ao subespaço par. Só palavras que têm paridades par. Então, se eu mandar uma mensagem de paridade par, né, eu posso colocar um 1 ou 0 no final de modo grande. Imagina que eu queria transmitir a mensagem 101, certo? 1. Tá? Eu quero transmitir esses 4 bits aqui para cá. Né? Esses 4 bits aqui têm paridade ímpar. Então eu acrescento um bit corretor de erro aqui, que é 1, de modo a tornar essa palavra de paridade par. Se a outra pessoa do outro lado da linha receber algo como isso, que é uma palavra de paridade ímpar, ela consegue detectar que um erro ocorreu. Tá? Então, esse é o modo como se usa os códigos lineares. É fácil de você entender que, se não estiver, as palavras que você transmitir não estão no seu subespaço, então um erro ocorreu. Ok? Agora, a questão seguinte é como que a gente faz para corrigir esses erros. Né? No exemplo que eu estou usando aqui não é muito bom, porque a gente só tem um bit de correção. Geralmente você precisa de um pouco mais do que isso, a gente pode ver um pouco mais para frente, e usando também, não só Z2, mas usando corpos finitos quaisquer. A estratégia básica para fazer esses códigos corretores de erros é tentar... Imagina que nós estamos de novo naquele desenho, né? Eu tenho um espaço vetorial, eu tenho um subespaço aqui. Eu deveria ter transmitido essa palavra, mas eu transmiti essa daqui. O que a gente faz para tentar corrigir? A gente tenta achar qual é a palavra nesse subespaço que é mais próxima da palavra errada. Tá? Isso daí me gera uma estratégia de correção de erro.
Tá? Só que para poder fazer isso daí a gente precisa de uma ideia de distância, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente no curso, tem a ver com norma, com produto interno ou só com a noção de distância mesmo, ok? Um modo da gente gerar novos subespaços é através de operações entre eles, por exemplo, tomando intersecção. Então, se eu tenho uma coleção aqui que não precisa ser finita de subespaços, tá? Eu posso considerar os elementos que pertencem a todos esses subespaços, isso é chamado de intersecção. A intersecção é facilmente vista que vai ser um subespaço vetorial. Por outro lado, não é sempre verdade que a união de espaços vetoriais vai ser um espaço vetorial. Ok? É fácil de construir esses exemplos. Na verdade, o único modo de união de dois subespaços serem um subespaço vetorial é se um deles estiver contido dentro do outro. Tá? Isso daqui é novamente um exercício bonitinho para vocês fazerem. Então, agora a gente vai provar um teorema que nos diz que quando a gente tiver no caso de um corpo infinito, tá? Um espaço vetorial V não pode ser escrito como união finita de subespaços, tá? Próprios. Aqui é importante chamar a atenção que é fundamental a hipótese que esses subespaços sejam próprios, né? Claramente a gente consegue escrever V como união de V, né? E V é um subespaço de V. Então, se a gente retirar essa hipótese, claramente o resultado é falso, tá? Para provar esse teorema, a gente vai precisar do seguinte lema sobre cardinalidade. Eu vou desenhar ele para a gente entender o que ele nos diz. Esse resultado nos diz o seguinte: imagina que eu tenho um conjunto A que é infinito, tá? E para cada elemento X pertencente a A, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar alguns elementos, na verdade a gente vai pegar um conjunto I de X, onde esse conjunto é um subconjunto de B, né? Então a gente vai pegar alguns elementos aqui, para alguns a gente não vai pegar nada, a gente vai pegar o conjunto vazio e pronto, tá? Se a gente considerar a união aqui, né, se a gente considerar a união com X pertencente a A desses conjuntos I de X, tá? Esse lema nos diz que a cardinalidade de A é maior ou igual que a cardinalidade desse conjunto obtido fazendo união sobre o conjunto A. Tá? Essa cardinalidade pode ser igual, né? Para isso basta que o conjunto B seja suficientemente grande, de modo a para cada elemento de A eu pegar um elemento de B de junto. Nesse caso nós temos uma objeção entre A e esse conjunto, e claramente os dois têm a mesma cardinalidade. Tá? Mas esse conjunto, essa união também pode ser muito pequena, né? Basta eu pegar o conjunto vazio em todos os elementos de A, e a união vai ser vazia, e aí a cardinalidade de A, que é infinito, é maior que a cardinalidade do vazio. Tá? Então a gente vai precisar desse resultado aqui para poder provar o seguinte teorema. Tá? Então o teorema nos diz que a gente não consegue escrever o espaço vetorial V como união de subespaços de um número finito de subespaços, W1 até Wn, que a gente está considerando subespaços próprios. Tá? Então, nós vamos fazer essa demonstração por contradição. Então, a gente vai assumir que o espaço vetorial V pode ser escrito como união de W1 até Wn, e a gente vai mostrar que isso é impossível. Tá? Vamos lembrar que próprio significa que o W é diferente de V. Tá? Ou seja, que quando eu considero a diferença de V menos W, tem algum elemento, né? Não é um conjunto vazio, ok? Outra observação importante que a gente tem que fazer é que a gente pode, sem perda de generalidade, supor que o W1 não está contido dentro da união do W2 até o Wn.
Por que isso acontece? Isso acontece porque se o W1 tivesse contido dentro da união de W2 até Wn, eu poderia supor que V é a união de W2 até Wn. Tá? E aí fazer o argumento novamente. Tá? Então agora a gente vai pegar dois elementos. A gente vai pegar um elemento x que está no W1 e não está nos outros Ws, e um elemento y que está em V, mas não está em W1. E aí a gente vai considerar a seguinte reta. Vou desenhar ela aqui para a gente. Então eu tenho um vetor x, vou pegar um vetor diretor y, e eu vou considerar a seguinte reta, né? Que é a reta x mais lambda1 vezes y. Tá? Esse conjunto é um conjunto infinito, porque eu estou considerando combinações com lambda1 pertencente a K, que é um conjunto infinito. Tá? E como a gente... Vou desenhar aqui uma coisa aqui. Tá? Eu estou considerando meu espaço vetorial V e estou considerando alguns subespaços aqui, W1, apenas um conjunto finito de subespaços. Tá? Como esse conjunto aqui é infinito e a união dos Ws, a gente está supondo que dá todo V, tá? O número infinito desses pontos aqui tem que cair no mesmo conjunto WI da vida. Tá? E aí nós temos dois casos a considerar. Ou esse número infinito de pontos acontece num WJ com J maior do que 2, ou num WJ com J igual a 1. Tá? A gente vai tratar os dois casos separadamente. Então, o primeiro caso que a gente está supondo é que isso aí acontece com WJ, okay? Com J maior que 1. Então, nesse caso aí, tá? Como a gente tem infinitos escalares, de modo que aqueles vetores estão em WJ, a gente tem pelo menos dois, lambda1 e lambda2 pertencente a K, de modo que essas combinações aqui, x mais lambda1y e x mais lambda2y, eles estão em WJ. Tá? E agora, a gente vai usar o fato que WJ, tá, é um espaço vetorial. De que maneira? Bom, a gente vai considerar lambda2 menos lambda1 x. Ok? A gente vai considerar esse vetor aqui. O que acontece com esse vetor aqui? Esse vetor aqui a gente vai mostrar que ele está em WJ. Como? Somando e subtraindo o mesmo termo aqui. Então aqui eu somei lambda2 vezes lambda1 y. Tá? Eu somei esse termo aqui. E aqui, como eu tenho o sinal de menos, eu subtraí lambda1 vezes lambda2 y, usando que essas duas coisas aqui são iguais, porque a multiplicação por escalar é comutativa. Tá? Então eu somei e subtraí a mesma coisa, mas quando eu somo e subtraio a mesma coisa, eu chego num lugar bastante interessante. Eu chego que vamos pegar um pouco menor, esse vetor aqui e esse vetor aqui, tá? Ambos pertencem a WJ. Então quando eu multiplico por lambda2, ele continua em WJ. Quando eu multiplico por lambda1, isso aqui continua em WJ. Quando eu subtraio duas coisas que estão em WJ, eu continuo em WJ. Ok? Então eu tenho que todo esse lado aqui, esse lado direito, está em WJ, então isso aqui está em WJ. Tá? Nós também temos que lambda2 menos lambda1 é diferente de zero por hipótese. Tá? E dessa forma, multiplicando por lambda2 menos lambda1 a menos 1, eu consigo chegar que o vetor x pertence a WJ. Ei, deu merda, né? Mas esse fato é contrário ao que nós tínhamos suposto, que o x não pertence a W2 união até Wn. Tá? Então, nós eliminamos o caso onde J é maior que 2. Então, assim, só nos resta agora considerar o caso J igual a 1. A demonstração desse caso é totalmente análoga, tá? Só que agora nós vamos mexer um pouquinho no y e não no x. De que maneira nós vamos olhar para isso? Tá? Novamente, tá? Se isso aqui pertence a J igual a 1, existem escalares lambda1 e lambda2, de modo que lambda1 diferente de lambda2, e esse vetor e esse vetor pertencem a W1. Na verdade, nós temos infinitos vetores dessa forma em W1, mas então a gente tem pelo menos dois. Novamente, a gente vai considerar lambda1 menos lambda2y. Aqui eu tinha considerado lambda1 menos lambda2x. E, de novo, eu vou somar e subtrair o mesmo termo. Nesse caso, agora, eu vou somar e subtrair x. Só que quando eu faço isso, eu chego
no seguinte vetor, menos o seguinte vetor. Esse aqui pertence a W1, esse pertence a W1, a diferença deles pertence a W1, logo isso aqui pertence a W1. Logo, esse vetor pertence a W1. Como isso aqui é diferente de zero, multiplicando pelo inverso, eu chego que Y pertence a W1. Mas isso, novamente, é impossível, tá? Porque a gente escolheu o vetor Y de modo a ele pertencer a V, mas não pertencer a W1. Tá? Então, nós chegamos numa contradição e, dessa maneira, nós podemos concluir que um espaço vetorial sobre um corpo infinito não pode ser escrito como uma união própria de subespaço, como união finita de subespaços próprios. Ok? Esse resultado não vale, claramente, quando a gente tem espaços vetoriais sobre corpos finitos. Então, por exemplo, se eu considerar V igual a Z2 elevado ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, só para a gente lembrar um pouquinho o que significa Z2 ao quadrado, né? Isso aqui são pares ordenados de zeros e uns, né? Na verdade, a gente sabe quais são todos os vetores desse espaço aqui. Os vetores desse espaço aqui são esses aqui, né? São todos os pares ordenados com entradas iguais a 0, 1. Então, nós temos duas escolhas para cada entrada, 4 escolhas no total. Isso aqui é Z2, tá? E aí é fácil diretamente ver que eu consigo escrever V como união de W1, W2, W3, onde W1 é esse subespaço aqui, W2 é esse subespaço aqui e W3 é esse subespaço aqui, né? O formado por esse e esse, o formado por esse e esse, o formado por esse e esse, ok? Bom, uma das coisas importantes quando a gente for lidar com o subespaço é considerar o subespaço que contém um conjunto dado. Então, se a gente der um certo conjunto, vamos tentar desenhar o que eu quero dizer aqui, né? Imagina que eu estou num espaço vetorial e eu tenho um certo conjunto aqui, certo? Esse conjuntinho aqui é o que eu vou chamar de S, tá? Eu vou chamar de subespaço gerado o menor subespaço, tá? Que contém esse conjunto S aqui. Então, esse espaço aqui vai ser chamado de subespaço gerado por S, tá? E ele pode ser descrito como a interseção de todos os subespaços que contém S, ok? Isso daí nos dá origem a uma função, tá? Que vai dos subconjuntos de um espaço vetorial nos subespaços de um espaço vetorial. Então, se a gente denotar S de V o conjunto dos subespaços e P de V o conjunto das partes, né, o conjunto dos subconjuntos, essa função aqui me associa a cada subconjunto um subespaço, que é o subespaço, um subespaço gerado, tá? Essa função é uma aplicação sobrejetiva, tá? Porque, na verdade, todo espaço vetorial, subespaço vetorial é um subconjunto, né? Então, ela é uma função sobrejetiva, e quando a gente considera a restrição, essa função dos subespaços nos subespaços, tá? O menor subespaço contendo um subespaço é ele próprio. Então, isso daí me dá a aplicação identidade. Ok? Para poder entender essa função, nós precisamos do conceito de combinação linear. A gente já viu isso em outro vídeo, né? Então, dado uma família de vetores, e aqui eu quero chamar a atenção que eu não estou supondo que essa família é finita, tá? Nós vamos dizer que um vetor V é combinação linear dos vetores em B, se tiver um conjunto de escalares CI com apenas um número finito desses diferentes de zero, de modo que o vetor V pode ser escrito como uma soma de CI e VI, onde isso daqui, essa combinação aqui, é uma combinação envolvendo apenas um número finito de termos com CIs diferentes de zero. Isso aí é o que a gente chama de combinação linear. Tá? Uma coisa importante é que a gente sempre tem a combinação que dá o zero, né? Que é a combinação tomando todos os coeficientes zero. A gente sempre consegue escrever o zero como combinação de vetores em B. Tá? E essa combinação aqui é dita combinação trivial, né? Então,
essa combinação é dita trivial, e qualquer outra combinação que não tenha todos os coeficientes aqui iguais a zeros é dita não trivial. Tá? Só para deixar o caso que a gente está considerando B igual ao vazio, tá? A gente, nesse caso aí, nós vamos dizer que a combinação linear vazia vai dar o vetor zero. Okay? Essa função que vai dos subconjuntos nos subespaços vetoriais, que é a função gerado por, né, só tem as seguintes propriedades. Tá? A primeira propriedade delas é que ela nos dá nós temos uma descrição bastante concreta de como é o subespaço gerado por um subconjunto. Tá? Então, quando a gente considera um subconjunto S de V, então o subespaço gerado pode ser descrito como o conjunto de todas as combinações, tá, com os coeficientes no corpo e os vetores pertencentes a S. Tá? Então, isso daqui é a descrição de qual é o subespaço gerado. O subespaço gerado é o subespaço de todas as combinações finitas, combinações lineares, isso envolve combinações finitas, de vetores em S com coeficientes em K. Tá? Outra propriedade muito interessante dessa função é que ela preserva a inclusão. Então, se um conjunto, se eu tenho um conjunto aqui que está contido dentro de outro conjunto, né, o subespaço vetorial, menor subespaço vetorial que contém esse, tá contido ou igual ao subespaço vetorial que contém esse daqui. Tá? A outra propriedade importante é que se eu tenho um vetor que está no subespaço gerado por S, então você tem um subconjunto finito desse conjunto S, de modo que X está no espaço gerado por esse conjunto finito. Né? Na verdade, isso vem mais ou menos de imediato desse fato aqui, né? Dessa descrição dado pelo item A. Né? Porque o vetor X, se o vetor X está em S, ele pode ser escrito como combinações lineares finitas de vetores em S. Então, se você escolher os vetores que aparecem aqui com coeficiente diferente de zero, você obtém o item C. Né? Outro fato extremamente importante, meio óbvio, mas que a gente tem que anunciar, é que o subconjunto gerado por S contém S. Né? Outra propriedade importante é que essa função gerado por, ela é idempotente. Quando eu aplico ela duas vezes, eu obtenho o mesmo resultado que se eu aplicasse ela uma única vez. Ou seja, o conjunto gerado pelo conjunto gerado de S é o conjunto gerado de S. Tá? Outro fato importante é que se eu tenho que se Y pertence ao subespaço gerado por S união X, mas o Y não pertence ao subespaço gerado por S, então a gente tem que o X pertence ao subespaço gerado por S união com Y. Tá? Então, isso daqui me permite inverter. Tá? Se o Y pertence ao gerado por S união X, eu consigo garantir que o X pertence ao S gerado por união Y, eu consigo trocar os elementos dentro do conjunto de geradores. Esse fato vai ser importante no que se segue. Então, nós vamos provar apenas as afirmações A e F desse teorema, e as outras a gente vai deixar como exercício. Então, a primeira afirmação nos dá uma descrição bem concreta de quem é o subespaço gerado por um conjunto S. Tá? E ele vai ser o conjunto de todas as combinações com coeficientes no corpo e vetores em S. Tá? Para ver isso, nós observamos primeiro que, como S é subespaço, então S, o conjunto gerado por S, é fechado em relação a combinações lineares. Né? Então, esses vetores dessa forma, todos os vetores dessa forma aqui, estão contidos dentro de S. Então, esse conjunto aqui está contido dentro de S. A segunda coisa que a gente observa é que as combinações dessa forma aqui são um espaço vetorial, formam um espaço vetorial. Tá? Então, se isso aqui formar um espaço vetorial, isso aqui vai ser um subespaço vetorial que contém S. Tá?
como ele é um subespaço vetorial que contém S, e como o subespaço gerado é o menor subespaço que contém S, o que nós temos? Nós temos que esse conjunto está contido dentro desse, e desse modo nós temos a igualdade entre esses dois conjuntos. Ok? Como eu disse para vocês, a propriedade F vai desempenhar um papel importante no que segue e a gente vai demonstrar ela agora. Para isso, nós vamos supor um vetor y que pertence ao subespaço gerado por S união x, mas não pertence ao subespaço gerado por S. Tá? Bom, se S pertence a isso daqui, então ele será uma combinação linear finita de vetores aqui. Tá? Além disso, o coeficiente na frente do x deve ser diferente de zero, porque se isso não acontecesse, ele seria a combinação linear dos vetores aqui. Tá? Então, dessa forma, existem vetores x1 até xn e escalares diferentes de zero, x1 até xn mais 1, de modo que eu consigo escrever o vetor y como combinação dos vetores x1 até xn e x. E uma coisa importante é que esse coeficiente aqui é diferente de zero, porque senão esse vetor seria a combinação dos vetores em S. Tá? A graça toda agora é que a gente pode isolar a partir daqui. Como esse coeficiente é diferente de zero, eu consigo escrever o x passando esses coeficientes para o lado de lá e multiplicando por xn menos 1, eu consigo escrever o x como combinação do y e dos vetores x1 até xn, e dessa forma eu consegui escrever o x como um elemento do subespaço gerado por S união y. Tá? Bom, então nós acabamos de ver um pouco sobre os subespaços vetoriais. Tá? Esses exemplos que a gente viu vai desempenhar papel no resto do nosso curso. E é só isso que eu queria falar com vocês por aqui. Fiquem bem.